Está começando o 4º ano do ensino fundamental. Vem aí, matemática! Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais uma aula de matemática com a professora Tayla. E aí, estão animados para aprender muito? Então vamos ver com a professora o que nós vamos aprender hoje? Olhem aí na telinha, crianças. Então hoje a nossa aula será um pouquinho diferente, nós vamos relembrar alguns conteúdos que nós já vimos. Então nós vamos relembrar algumas atividades com números, sequência e retas. E para a aula de hoje, já vai correndinho aí em casa para preparar o material. Então vocês vão precisar de lápis, borracha e caderno. Podem pegar aí em casa, crianças. Lembrem-se, é sempre bom já no início da aula vocês já estarem com o material de vocês, certo? Muito bem, então vamos para o nosso primeiro momento. Vamos relembrar algumas atividades com números e para isso a professora quer que vocês voltem aqui com a professora na bancada e olhem aqui as peças que a professora trouxe. Então a professora trouxe aqui para vocês, crianças, o material dourado que vocês já viram aqui com a professora, certo? Então podem olhar aqui na bancada junto com a professora. Então, crianças, vamos relembrar aqui junto com a professora o material dourado. Então vejam, a professora trouxe aqui para vocês o cubo maior, lembram? O que ele representa mesmo? Isso, ele representa a unidade de milhar. Nós temos aqui a placa, que representa a centena, muito bem. Aqui nós temos a barrinha, que representa a dezena, lembram disso? E aqui nós temos o cubinho, que representa as unidades. Ótimo, crianças! Então agora vamos junto com a professora resolver uma atividade. Então olhem aí na telinha de vocês. Então essa primeira atividade, crianças, vocês não vão precisar copiar, vocês vão fazer junto com a professora, certo? Então olhem aí na telinha de vocês, vamos formar um número junto com a professora. Então vejam, qual é o número que eu posso formar utilizando esses materiais dourados que a professora colocou aí para vocês? Já sabem? Sim, tem criança que é muito esperta. Mas quem ainda não sabe, a professora vai dar uma dica. Então vejam ali. Aqui, crianças, quantas unidades de milhar nós temos? 2, muito bem. E nós temos aqui quantas centenas, crianças? 1, ótimo. Agora, vejam aí com a professora. Quantas dezenas nós temos? 3, perfeito. E quantas unidades? 4, isso mesmo, crianças. Então agora vocês já podem falar para a professora aí. Então falem aí em casa para a professora, falem bem alto. Qual é o número que nós vamos formar? 2134, muito bem, isso mesmo, crianças. Vocês conseguiram chegar nesse resultado junto com a professora? Muito bem, então já relembramos aqui junto com a professora, então agora nós formamos o número 2134. Então agora vamos ver junto com a professora aqui na bancada, relembrar a ficha escalonada, certo? Então olhem aqui na bancada junto com a professora. Então vejam aqui, crianças, a professora trouxe aqui a ficha escalonada com o número que nós acabamos de formar, o número 2134. Vamos ver junto com a professora, vamos decompor esse número aqui junto com a professora? Muito bem, então esse número aqui, olhem só, eu tenho 2000, certo? Mais 100, mais 30, mais 4. Olha só, crianças, então vejam, nós acabamos de
decompor o número 2134. Então, vejam, ele é formado por 2 unidades de milhar, mais uma centena, mais 3 dezenas, mais 4 unidades, certo, crianças? Então, a professora trouxe aqui uma folhinha para nós decompor aqui junto com a professora, certo? Então, podem olhar aqui na bancada. Então, vamos decompor aqui junto com a professora esse número, que é o que vocês vão fazer na próxima atividade. Então, vejam, eu tenho 2134 e vou decompor utilizando a adição, certo? Então, vejam, eu tenho 2.000, certo? O meu 2.000, ele está na unidade de milhar. Então, vejam só o que a professora vai fazer. 2.000 mais. Viram, crianças? Muito bem. Então, 2.000 mais, deixa a professora arrumar aqui, mais, olha só, o 1 ele está na centena, então aqui, olhem só, então é 2.000 mais 100. Muito bem, olha, ele está aqui. Então, vejam o que a professora vai fazer. Ótimo, 100 mais, agora nós vamos para a dezena, muito bem, então aqui eu tenho 30, e olhem só, o meu 3 ele está na dezena, então 2.000 mais 100 mais 30, isso mesmo, olhem só, deixa a professora colocar aqui, mais 30, mais, olhem só, crianças, e o meu 4 ele está na unidade, então vejam aqui, mais 4, ótimo, vejam só, então a professora vai colocar aqui. Muito bem, crianças, então vejam, nós acabamos de decompor este número decompomos através da adição, certo, crianças? Ótimo. Então, se eu for compor esse número, ele vai ficar exatamente aqui, vejam. Eu sei que o 2, ele é a unidade de milhar, o 1 é centena, o 3 é dezena e o 4 é a unidade. Então, para eu compor esse número, eu posso fazer adição? Posso, mas não preciso, certo? É só eu substituir os números. Então, vamos compor? Ele já está aqui, crianças, mas a professora vai compor novamente. Então, vejam. Olhem só. 2.000, certo? Mais o 100 vai ficar 2.100, mais o 30, 2.134, olhem só. A professora acabou de compor novamente. Olhem aqui do ladinho o que a professora vai fazer. Então, vejam, eu tenho 2.000 para eu compor ele, olha. 2.000 mais 100 mais 30, deixa a professora puxar aqui, mais 30, mais 4, eu formo novamente o número 2.134. Muito bem, crianças, então vocês já viram isso com a professora e aqui nós estamos relembrando, certo, crianças? Então agora peguem o caderninho de vocês, que agora é com vocês, certo? Então, vamos lá junto com a professora. Podem olhar aí na telinha. Olhem só, crianças, então agora vocês vão pegar o caderninho de vocês, vão pular uma linha da atividade anterior, podem até pintar essa linha para separar, vão escrever a data de hoje, certo? Vão pular uma linha como está aí no slide e vão colocar lá, número 1. Componha o número e vão compor esse número que está ali, que foi o que a professora acabou de fazer aqui junto com vocês. E vão pular mais uma linha e vão escrever número 2. Decompõe o número. Então, o número 2 vocês vão decompor utilizando a adição, exatamente como está na atividade anterior ali, utilizando a adição, certo, crianças? Que foi o que a professora acabou de fazer ali. Então, eu tenho o número 2.478. Veja aqui na fala da professora, eu já consigo identificar
cada número, certo? Então, podem começar, crianças. Para fazer essa atividade, vocês terão 5 minutos, ok? E a professora já volta com vocês para fazer a correção.
crianças? Conseguiram? Muito fácil, não é mesmo? Então, olhem aí na telinha que a professora vai fazer a correção junto com vocês. Muito bem, crianças. Então, vamos compor ali o número. Falem aí em casa para a professora qual foi o número que vocês comporam. Isso, vamos ver se vocês acertaram? 1.348? Muito bem, quem acertou pode colocar um certinho aí ao lado. Quem errou não tem problema, pode arrumar, pode pegar a borracha e arrumar. Certo, crianças? Ótimo! Então, agora vamos ver o número 2, que vocês decomporam o número 2.478. Vamos ver se vocês acertaram? Então, esse número é composto por 2.000 mais 400 mais 70 mais 8. E aí, conseguiram, crianças, fazer isso? Conseguiram chegar nessa resposta junto com a professora? Se errou, não tem problema, pode arrumar, crianças. Muito bem, a professora vai dar mais um tempinho para quem não conseguiu copiar, registrar a resposta aí certinho no caderno, certo? Ótimo! Mandou bem! Isso mesmo, crianças! Parabéns! Eu estou muito orgulhosa de vocês, certo? Então, agora nós vamos fazer outra atividade. Essa atividade vocês vão fazer junto com a professora, certo? Então, vamos lá! Vamos formar o maior número com as cartas que cada menina tem e organizar em ordem crescente. Então, vamos ver ali. A Mari, ela possui as cartas com os algarismos 2, 6 e 3. A Rebeca tem as cartas com os algarismos 5, 6 e 0. E a Fábio tem as cartas com os algarismos 6, 1 e 4. Muito bem. Então, vamos analisar junto com a professora, crianças. Todas as meninas possuem 3 algarismos, certo? Então, o que nós podemos já concluir com isso? Que o número que nós vamos formar, ele vai ser um número com 3 ordens, com centena, dezena e unidade. Muito bem, olhem lá, a Rebeca também, centena, dezena e unidade. E a Fábio, centena, dezena e unidade. Ótimo, crianças. E aí, contem para a professora, qual é o maior número que nós podemos formar ali para Mari? Qual é o algarismo que eu vou colocar na ordem das centenas para eu formar o maior número possível? 6, muito bem! E agora, o algarismo que eu vou colocar na ordem das dezenas, crianças? 3, ótimo! E na unidade, 2. Observem esse número que nós formamos para Mari e falem aí em casa qual é o nome desse número. Isso mesmo, 632. Parabéns! Agora vamos formar o número para a Rebeca. Ótimo! Então vamos ver ali junto com a professora. Qual é o algarismo que nós vamos colocar na ordem das centenas para formar o maior número? O 6 novamente, muito bem. E na dezena, crianças, nós vamos colocar o 5 ou o 0? O 5, porque o 5 é maior, ótimo. E por último, na unidade vamos colocar o 0. Muito bem. Então, crianças, falem aí para a professora, qual é o nome desse número que nós acabamos de formar? Isso mesmo, 650. Parabéns! E agora vamos formar o número da Fábio. Então, vamos ver ali. Qual é o algarismo que nós vamos colocar na ordem das centenas? O 6, muito bem. E agora, entre o 1 e o 4, qual é o maior deles que nós vamos colocar na dezena? Isso, o 4. E por último,
o 1 na unidade. Qual foi o número que nós acabamos de formar? Falem aí para a professora. Isso mesmo, 641. E agora, crianças, observem os números que nós formamos e comparem ali. Para nós organizar eles em ordem crescente, nós vamos ter que colocar o menor número e ir aumentando, eles vão crescendo, certo? Então, entre os números que estão ali, qual é o menor número, crianças? É o 632, o 650 ou o 641? Isso mesmo, 632. Então, vamos organizar em ordem crescente. E agora, crianças, eu vou colocar o número 650 ou 641? Isso, 641. Observem que ele está aumentando. E por último, o número 650. Muito bem, então vejam, nós organizamos os números em ordem crescente, iniciando do menor para o maior. Parabéns, vocês são nota 10. Muito bem, crianças. Então, agora nós já revisamos os números. Então, vamos para o segundo momento da nossa aula? Podem olhar aí na telinha, crianças. Podem olhar na telinha. Então, agora o nosso segundo momento, crianças, é sequência. Então, vamos relembrar aqui com a professora na aula que nós trabalhamos sequência. Vocês lembram, crianças, que a professora trouxe para vocês aqui algumas tampinhas e a professora organizou elas e nós percebemos uma sequência recursiva. Lembram disso? Então, olhem aí na telinha para nós fazer a nossa atividade. Então, vejam. Essa atividade vocês vão registrar no caderno, mas esperem um pouquinho que primeiro a professora vai explicar, certo? Então, observem, crianças, o próximo elemento. Então, observem o que a professora vai fazer agora. Então, eu tenho ali a primeira posição, a segunda posição, a terceira posição e a quarta posição, ok? Vejam o que a professora vai colocar na primeira posição. Quantas bolinhas a professora colocou? Uma. Muito bem. Então, a nossa primeira posição tem uma bolinha. Agora, vejam o que a professora vai fazer na segunda posição. Eu vou repetir o elemento anterior, que é uma bolinha, ok? E agora, eu vou colocar duas bolinhas. Observem a posição que a professora colocou essas duas bolinhas. Conseguiram perceber? Então, vejam, a nossa primeira posição tinha uma bolinha. Na segunda posição, a professora repetiu a bolinha da primeira posição e acrescentou duas bolinhas naquela direção, certo, crianças? Agora, observem novamente o que a professora vai fazer na terceira posição. A professora vai repetir o elemento da segunda posição. Olhem lá, exatamente igual à segunda posição. E agora, crianças, olhem só, na segunda posição a professora colocou duas bolinhas. Na terceira posição, a professora acrescentou 3 bolinhas. Muito bem. Observem ali qual foi a posição que a professora acrescentou essas 3 bolinhas. Ótimo! Então, agora é com vocês. Vocês vão completar com o próximo elemento na quarta posição. Então, vejam, o que eu vou fazer na quarta posição? Eu vou repetir o elemento anterior, certo? E vão acrescentar quantas bolinhas? Na segunda posição eu acrescentei 2, na terceira posição eu acrescentei 3 e na quarta posição eu vou acrescentar... não vou falar não, agora é com vocês, crianças. Então, não precisa pintar as bolinhas agora, vocês podem só fazer as bolinhas, aí depois que vocês tiverem um tempinho, vocês pintam aí as bolinhas em casa, certo? Então, agora é com vocês. Podem copiar, podem registrar aí no caderninho, vocês terão 5 minutos para fazer essa atividade e a professora já volta com a correção. Podem começar.
crianças, conseguiram resolver esse desafio? Muito bem, então vamos ver junto com a professora a correção? Podem olhar aí na telinha. Então vamos lá. Vocês perceberam, crianças, a sequência? Ótimo, então na quarta posição o que nós vamos fazer? Repetir o elemento da terceira posição, certo? Repetimos, olhem lá. E se na segunda posição eu acrescentei 2 bolinhas, na terceira posição eu acrescentei 3, na quarta posição eu vou acrescentar 4. Muito bem, crianças. Olhem aí, que legal. Conseguiram chegar na mesma resposta que a professora? Ótimo, então podem olhar aí, podem continuar olhando aí mais um tempinho. Para quem não conseguiu poder registrar aí no caderninho de vocês, certo? Mas essa atividade foi muito fácil, não é mesmo? Isso mesmo. Então, parabéns, vocês conseguiram. E quem não conseguiu, não tem problema, crianças. Vocês podem continuar tentando, o que importa é tentar, se esforçar e aprender, certo, crianças? Ótimo! Então, agora vamos para o nosso terceiro momento, certo? Podem olhar aí na telinha. Então, crianças, agora nós vamos relembrar aqui com a professora as retas que nós vimos. Então, a professora em aulas anteriores, a professora trouxe um croquis. Lembram disso? Então, olhem aqui na bancada junto com a professora que vocês já vão relembrar. Muito bem, então aqui a professora trouxe um croquis de ruas, certo? Muito bem, então vamos relembrar aqui junto com a professora. Então vejam, crianças, aqui nós temos algumas ruas. Vamos ver junto com a professora? Eu tenho a rua 1, eu tenho a rua 2, eu tenho a rua B e tenho a rua A. Muito bem. E olha só o que a professora vai fazer. Eu vou colocar os canudinhos aqui. Então vejam aqui na rua 2 e aqui na rua 1. Lembram que a professora fez isso, crianças? Isso mesmo. Então vejam, crianças, vocês sabem dizer para a professora o que a rua 1 é da rua 2? Será que vocês lembram dessa aula? Ah, muito bem. Quem falou que a rua 1 é paralela com a rua 2, parabéns. Mas quem não lembra, então deixa a professora relembrar com vocês e explicar. Então vejam só, crianças. Então as ruas paralelas, elas possuem a mesma distância entre si. Então vejam, aqui eu possuo a mesma distância entre si. Lembram disso? E elas nunca vão se cruzar. Então vejam, se a professora continuar colocando canudinhos aqui e aqui, elas nunca irão se cruzar. Então eu posso dizer que a rua 1 é paralela com a rua 2 ou que a rua 2 é paralela com a rua 1, certo, crianças? Ótimo! Então agora vejam só o que a professora vai fazer com os canudinhos. Agora eu vou colocar um canudinho aqui na rua A e vou continuar aqui com o meu canudinho aqui na rua 1. O que aconteceu agora, crianças? Os meus canudinhos, eles se encontraram, eles cruzaram aqui. Então, esse pontinho aqui aonde eles se encontraram, eu chamo de ponto de interseção. Certo, crianças? Ótimo! E aí, vocês lembram como nós chamamos as retas quando elas se cruzam aqui? E olhem só, lembram também que a professora falou para vocês que aqui nesse ponto, olha só, formou um ângulo reto. Vocês lembram? Que ângulo reto é quando faz um Lzinho aqui, ó, perfeitinho. Certo, crianças? Nós vamos aprender ângulos, não se preocupem. Então, agora o importante é vocês saber isso daqui. Certo? Então, crianças, nós chamamos as ruas que se encontram, que se cruzam e formam um ângulo reto de retas perpendiculares, certo, crianças? Então, vejam, eu posso dizer que a rua A é perpendicular com a rua 1. Conseguem observar aqui?
Muito bem, por que que a rua A é perpendicular com a rua 1? Porque elas se cruzam e quando elas se cruzam, elas formam um ângulo de 90 graus, que é o Lzinho perfeito aqui. Vejam só, a rua A, ela também pode ser perpendicular com a rua 2. Olhem lá, porque elas também se cruzam e também formam esse ângulo reto aqui, o ângulo de 90 graus que forma ali o Lzinho perfeito. Muito bem, crianças. E agora, por último, vamos relembrar a rua transversal. Então, vejam o que a professora vai fazer aqui. Então, vejam, a professora vai colocar um canudinho aqui na rua B e vai colocar um canudinho aqui na rua 1. Muito bem. Então, nós dizemos que a rua B, ela é transversal com a rua 1. Por que transversal? Vejam só, porque elas se cruzam, elas têm um ponto de interseção e observem, a rua B, ela corta ali a rua 1 e a rua 2, que são ruas paralelas. Certo, crianças? E observem aqui, quando elas se cruzam, eu não consigo formar o ângulo reto, o ângulo de 90 graus que forma o L bem certinho. Vocês conseguem observar? Olha só, para eu formar o L bem certinho, ela teria que estar assim. E ela está assim. Então, eu posso dizer que a rua B é transversal com a rua 1. Ou também posso dizer que a rua B, ela é transversal com a rua 2. Muito bem, crianças. Ótimo! Então, agora que nós já relembramos esses termos, já relembramos o que são retas paralelas, perpendiculares e transversais, olhem aí na telinha junto com a professora. Então, agora nós vamos relembrar aqui junto com a professora, crianças. Então, agora é com vocês. Essa atividade vocês não precisam copiar, certo? Vocês vão fazer junto com a professora. Então, eu quero que vocês observem ali o croquis que a professora trouxe para vocês. Então, vejam, nós temos a Rua das Árvores, Rua do Bosque, Rua dos Animais e Rua das Pedras. Então, a professora quer que vocês falem aí em casa uma rua paralela à Rua do Bosque. Então, observem ali, a Rua do Bosque está ali. Qual é a rua que é paralela à Rua do Bosque? Podem falar bem alto aí em casa. Rua dos Animais? Isso mesmo, parabéns! A Rua do Bosque é paralela à Rua dos Animais, isso mesmo! Agora, crianças, continuem observando aí. A professora quer que vocês falem uma rua perpendicular à Rua do Bosque. Então, observem ali, nós temos a Rua do Bosque. Qual é a rua que é perpendicular à Rua do Bosque? Quando elas se encontrarem, elas vão formar um ângulo reto ali, um Lzinho bem perfeitinho. Podem falar bem alto aí em casa. Rua das Árvores, muito bem. Então, a Rua das Árvores, a Rua das Árvores, ela é perpendicular à Rua do Bosque e também ela é perpendicular à Rua dos Animais. Isso mesmo, crianças. E agora, a professora quer que vocês falem uma rua transversal à Rua dos... Podem voltar lá na telinha com a professora. A professora quer que vocês falem uma rua transversal à Rua dos Animais. Podem falar aí em casa bem alto. Isso mesmo, Rua das Pedras, ela é uma rua transversal à Rua dos Animais, mas a Rua das Pedras, ela também é uma rua transversal à Rua do Bosque também, crianças, muito bem! Então, nós já relembramos, veja quantas coisas nós aprendemos hoje e relembramos. Então, arrasaram, crianças! Ótimo!
Então agora, crianças, a nossa aula já está chegando ao fim, nós já relembramos muitas coisas, vocês conseguiram aprender muitas coisas aqui junto com a professora. Lembrem-se sempre de estudar bastante aí em casa, certo? Errar não tem problema, o que importa é se esforçar, ok, crianças? Então, um grande beijo para vocês, até a próxima aula! Vem aí, arte! Oi, crianças do 4º e do 5º ano, tudo bem com vocês? Sou o professor Fernando e eu estou aqui para mais uma aula de formação humana e ensino religioso. E hoje eu estou aqui com o meu querido aluninho Joca, tudo bem, Joca? Olá, professor, tudo jóia? E aí, estudando bastante? Eu estou fazendo tudo nas minhas atividades. Ah, legal. Joca, e crianças aí de casa, hoje a gente tem uma aula um pouco diferente. Ou melhor, na verdade a gente já experimentou o gostinho dessa aula. Eu quero perguntar para vocês, Joca, e para as crianças que estão aí de casa, vocês sabem o que é uma revisão? Revisão? Esses dias a gente já teve, né? Quando a gente relembra, assim, as coisas, não é? Exatamente. Que a gente já aprendeu. Então, a gente está chegando no final do primeiro trimestre, a gente está quase concluindo, chegando na semana de prova, nas semanas de prova, né? Vocês estão fazendo vários testes. Não tem por que ter medo. Só tem medo de prova aluno que não estuda, né? Então, hoje a gente vai rever todos os conteúdos desde a nossa primeira aula lá no comecinho do ano. Já passou algum tempinho, né? Então, a gente aprendeu bastante coisa e chegou a hora da gente ver se a gente aprendeu tudo isso, certo? Certo. Então, Joca e crianças aí de casa, antes da gente começar a nossa aula, o professor vai dar um minutinho para vocês pegarem alguns materiais. E eu quero lembrar vocês de sempre organizar esses materiais antes de começar a aula, porque no futuro o professor não vai dar mais tempo. Eu espero que vocês já estejam com o lápis, o caderno e a borracha separados aí, juntinho com vocês no começo da aula. Mas hoje vai ter um minutinho, certo? Então, corre lá buscar. Belezinha, deu tempo de buscar? Eu já peguei tudo aqui, professor. Ah, legal. Então, além de tudo isso, o principal, cabecinha pensando, porque a gente tem bastante coisa para conversar hoje, certo? Tá bom. Bom, então o objetivo da nossa aula é relembrar os conteúdos trabalhados durante as aulas do trimestre para revisar e verificar se aprendemos sobre todos os assuntos. Então, eu quero saber se tudo aquilo que a gente discutiu ficou gravado aí na memória de vocês que estão aí em casa e do Joquinha que está aqui do meu lado. Tá bom. Beleza? Beleza. Vamos começar então. Então, o que a gente vai revisar? Foram vários temas que a gente aprendeu. O primeiro deles foi o eu e o outro. Lembra quando a gente falou sobre a importância do eu? Acho que nessa aula você não estava aqui ainda, né, Joca? Eu assisti lá da minha casa. Ah, legal. Assistiu lá de casa, né? Eu assisti bem bonitinho. Então, mas a gente falou basicamente sobre a importância de nós enquanto seres humanos, né? E do outro, das pessoas que estão próximas de nós. Além disso, a gente falou também sobre a importância da vida e de nós no coletivo. A gente estudou um pouquinho, né, sobre a questão de que a gente não vive sozinho, a gente depende das outras pessoas, né? Depende de da sociedade como um todo, né? Nós não somos seres que vivem isolados, a gente é ser social. Verdade. A gente também falou sobre valores humanos, bastante aula sobre valores humanos, certo? E por último, a professora Milene trabalhou com vocês o tema das emoções e dos sentimentos a partir do filme Divertidamente da Disney. Então, todos esses assuntos aqui a gente vai revisitar, revisar, para ver se você, Joca, e as crianças aí de casa aprenderam. Eu aprendi. Aprendeu? Então vamos começar lendo, fazendo a leitura desse texto aí que fala sobre o eu. Acompanha aí na tela com o professor. Tá. O eu. Todos precisamos conhecer nossa própria identidade. Quem sou eu? Do que gosto? Do que não gosto? O que me deixa feliz? O que me deixa triste? Qual é a minha cor e esporte favorito? Embora possa parecer uma atividade fácil, falar sobre nós mesmos pode ser uma tarefa difícil. Que tal respondermos algumas perguntas que nos ajudarão a nos conhecermos melhor? Vamos fazer isso, Joca? Vamos.
Vamos fazer isso aí, crianças de casa? Vamos, né? Vamos lá. Beleza. Eu tô pronto. Então, são perguntas bem fáceis. E o nosso objetivo é descobrir quem sou eu, para descobrir também quem é você. Né, Joca? Eu tô conhecendo você agora nesse ano, né? Conhecendo as crianças aí de casa. É verdade. Então, a gente vai responder algumas perguntinhas para saber dos nossos gostos, nossas preferências. Vamos prosseguir aqui, então. Então, coloca lá no caderninho, atividade 1. Atividade 1. Belezinha? Como tá aí na tela. Depois, não vamos precisar escrever tudo isso. Só coloca lá a letra A, que a primeira perguntinha é: quais são as minhas qualidades? O que eu tenho de bom? O que você tem de bom, Joca? O que as crianças aí de casa têm de bom, que fazem de bom? Quais são as qualidades delas? E além disso, a gente tem a letra B. Quais são os meus defeitos? Porque a gente sabe que todos nós somos seres humanos, então além de qualidades, a gente também tem defeitos, né? É normal ter defeitos. Sim. Então, 2 minutinhos para você, Joca, e para as crianças aí de casa responderem essas perguntinhas. Tá bom. Beleza, deu tempo, né? Foi fácil ou foi difícil, Joca? É um pouco difícil, eu achei assim, professor. Ah, é? É, porque é difícil falar da gente, né? É difícil falar da gente também. Aham. Você percebe que é muito mais fácil, às vezes, a gente falar do outro, falar sobre o tipo da outra pessoa, fazer críticas às outras pessoas, mas a gente, às vezes, é difícil de olhar para o nosso próprio umbigo, né? Aham, é verdade. Então, vamos lá. O que você respondeu? Quais são as suas qualidades, Joca? Ah, eu coloquei assim que eu sou bem responsável, sabia? Você é responsável? Aham, eu faço tudo que eu tenho, tudo que é minha responsabilidade. Ah, legal. Essa é uma qualidade mesmo. Você quer saber uma qualidade minha? Eu quero. Então, eu acho que eu sou divertido. O que você acha? Eu acho também. É uma qualidade, né? Aham. A gente leva a vida com bom humor. Isso é muito bom. É, você é alegre. E sou alegre, obrigado. É uma qualidade. Essas respostas aqui são pessoais, crianças, então o professor não tem como saber o que vocês responderam aí em casa, mas é importante, né, que vocês registrem aí a qualidade e o defeito de vocês. E na letra B, Joca, o que você colocou como um defeito teu? É que às vezes eu sou medroso, professor. Medroso? É, que nem agora vai chegar as provas, eu tenho medo, sabia? Eu fico nervoso, assim, eu tenho medo de não tirar uma nota boa. Então, mas sabia que é normal? Você vai passar tanto tempo na escola, né? As crianças também, ao longo de todo o tempo que a gente estuda, é normal a gente ter esse nervosismo em relação às provas. Nem sempre a gente vai tirar uma nota tão boa, né? Porque depende de muitas coisas. O importante é a gente se esforçar e dar o nosso melhor. É né? verdade. Então, ter medo é uma... Por exemplo, eu tive muito medo também. Sabia que eu tinha muito medo do escuro quando eu era criança? Demorei bastante tempo para conseguir dormir no escuro. Eu também, não posso falar. Não tem problema. Falar sobre os nossos defeitos é uma forma da gente conseguir se expressar, né? E contar para o outro o que nos deixa frágeis, né? Eu tinha, igual como eu falei para você, eu tinha muito medo de escuro. Hoje, eu tenho, né,
um defeito meu também pode ser que eu sou um pouco ansioso. Sabe o que é ansioso, Joca? Ah, eu sei, assim quando você fica nervoso esperando o que vai acontecer. Às vezes eu sou assim também, professor. Então, eu fico um pouco trêmulo às vezes, me dá uma falta de ar, algo assim que me angustia, mas eu sempre penso assim, vai passar e vai dar tudo certo. Depois, né, as coisas acontecem naturalmente e o nervosismo passa. Então, você tem um pouquinho de medo, eu também tenho medo de algumas coisas, eu sou um pouco ansioso, e aí vocês aí de casa vão escrever para os professores de vocês lerem depois qual é a qualidade e qual é o defeito. Vamos prosseguir? Então, tem mais duas perguntinhas ainda da letra do exercício número 1. A primeira é, qual é o seu maior sonho? E a letra D, desculpe, quais são as pessoas mais importantes da sua vida? Como o professor falou, não precisa copiar tudo isso no caderno, né? Basta colocar lá a letra C, faz lá o parêntese fechando como está ali na tela, e aí vocês registram só a resposta. Então vai lá, Joca e crianças. Qual é o seu maior sonho, na letra C? E na letra D, quais são as pessoas mais importantes da vida de vocês? 2 minutinhos para responder também. Tá. Belezinha, deu tempo, certo? Deu. Você quer começar você falando e depois eu, pode ser? Pode ser. Beleza, então qual é o teu maior sonho, Joca? O meu maior sonho, professor, eu quero ser médico quando eu crescer, sabia? Médico, olha que legal. Porque que sabe por quê? Por quê? Porque eu tô vendo toda essa situação, né, da pandemia, assim, e as pessoas, o quanto que elas precisam, né, dos médicos, daí eu quero poder ajudar, assim, quando tiver alguma situação, sabe? Ai, que bonito, Joca. Isso mesmo. Então, quando eu tinha tua idade, meu sonho era ser professor e eu tô aqui, então eu já realizei um sonho, certo? Que legal. Mas é claro que os nossos sonhos, sempre quando a gente consegue alcançar um sonho, a gente sempre projeta outro. A nossa vida é cheia de sonhos, né? Agora, por exemplo, o meu sonho é que essa pandemia passe, que tudo volte ao normal, que as pessoas parem de sofrer, né? Porque tem tanta tristeza acontecendo e quem sabe muitas crianças também lá de casa sofreram alguma coisa ruim, né? Por exemplo, um parente, alguém da família acabou falecendo, né? Então é algo muito triste. Então a gente espera, meu sonho nesse momento é que essa pandemia passe. Depois as coisas se ajeitem. É verdade. Legal. Vocês aí, não esqueçam de registrar para os professores lá da escola verem a resposta de vocês. E a letra D, Joca. Quais são as pessoas mais importantes da sua vida? Esse é fácil. Fácil? É a minha família. A família. Concordo com você. A minha família também é muito meus amigos. importante. Os amigos, as pessoas que são próximas de nós, né? Isso. Então, essa é uma pergunta fácil, mas as duas também aí são pessoais. Às vezes vocês têm uma pessoa que seja favorita, então escreve aí no caderno de vocês, né? E
coloca o certinho, porque essa resposta é pessoal. Sabe o que é gostoso dessas provas, assim, de formação humana, de arte? Sabe o que é, Joca? O quê? É que as perguntas são muito pessoais, então é difícil eu olhar para você e dizer, ó, você está errado sobre algo que você escreveu. Né? Porque é de acordo com cada um. Teu sonho é diferente do meu, às vezes pode ser igual, mas geralmente as coisas são diferentes de um para o outro. É verdade. Né? Aham. Belezinha? Vamos prosseguir? Vamos. Então, olha lá. Embora seja muito importante nos conhecermos e nos valorizarmos, devemos compreender que no mundo todas as vidas importam, pois dependemos uns dos outros para viver de forma harmoniosa. Não vivemos sozinhos, precisamos aprender a conviver bem, respeitando e valorizando todos que estão à nossa volta. Joca, tem uma parte ali do texto que falou assim, ó, todas as vidas importam. Ano passado, teve um movimento muito importante que aconteceu no mundo inteiro, que o título era Vidas Negras Importam. Ah, eu lembro na televisão, passava propaganda, né? Isso, e sabe uma discussão que ocorreu muito naquela época? Tinha algumas pessoas que não entendiam do assunto, diziam assim, mas por que só as vidas negras importam? Quer dizer que as vidas brancas não? Então a gente tem que entender, quando surgem esses movimentos, é para dizer, se surge um movimento que tem o título, né, Vidas Negras Importam, quer dizer que socialmente essas vidas, elas não importaram e ainda não importam. Então, quando surgem essas discussões, a gente tem que sempre lembrar que, infelizmente, o nosso planeta, nosso mundo, né, a nossa sociedade é muito desigual, existem muitas diferenças, existem pessoas que sofrem mais do que outras, né? Então, por isso que todas as vidas importam, mas algumas vidas precisam de mais atenção, porque essas vidas, elas correm mais riscos, tá? Entendi. Belezinha? Vamos prosseguir. Então, a gente precisa aprender a valorizar, a viver bem com todas as pessoas, a respeitar as diversidades, as diferenças, né? É verdade. Bom, então a gente precisa dos nossos professores, olha aí na tela, Joca. Tô vendo. Olha que saudade lá na escola, professora, né? Que saudade da minha professora, E de né? mim? Você não tá do meu lado aqui, não sou teu professor? Mas eu vejo você sempre, professor, daí eu não... Quando eu começo a sentir saudade, chega o dia da aula. Viu que bom? Tá, te perdoo, mas eu sou um professor ciumento. Eu, quando tenho os meus alunos, eu gosto que eles gostem bastante de mim. Mas eu gosto de você, professor. Você mora daqui, ó. No coração? No fundo do Também meu tá no meu coração. coração, Joaquim. Beleza? Então a gente precisa dos nossos professores, a gente precisa dos médicos. Olha aí, você que quer ser um médico, né? Nesse momento mais do que Olha que bonito, nunca. né? Imagina se fosse eu ali. Vai ser. Só você aí se esforçar bastante que você vai conseguir. A gente precisa das nossas famílias. E a gente sempre precisa lembrar que famílias são diversas. Família é todo mundo que está ao seu redor e te ama e te cuida, né? Não existe um modelo de família ou algo que seja certo ou errado. Família é família. São as pessoas que nos protegem, as pessoas que cuidam da gente. E quando a gente é criança, isso é muito mais importante. Porque quando a gente vai envelhecendo e se torna adulto, a nossa vida a gente passa a cuidar dela, né? Mas enquanto a gente é criança, é muito importante que as pessoas cuidem de nós, certo? Igual, por exemplo, a família de você cuida de você, a família das crianças de casa cuidam. Por isso que é muito importante, além de tudo, respeitar essas pessoas, né? Se a família de vocês às vezes diz um não é porque eles não gostam de vocês, não. É porque naquele momento eles não podem dizer um sim, né? Então, pro nosso bem, né? Pro bem, exatamente. Isso, né? Então, as nossas famílias são muito importantes. Os nossos amigos também são muito importantes, certo? Precisamos de todas as pessoas, precisamos respeitar as diferenças, né? A gente não vive num mundo isolado, a gente vive aí de uma forma unificada. Somos todos iguais, Joca? Não, né, professor? Não, né? Não, eu sou meio parecido com você porque eu uso óculos. Pois é, e eu já usei aparelho também, agora eu tirei, mas eu tinha aparelho. Nossa! Né? Então, todas as formas de vida na Terra são diversas. A diversidade, nesse sentido, é o que nos diferencia uns dos outros. Então, nada no planeta Terra é igual, só os irmãos gêmeos, né? Porque tirando isso, tudo é diferente. Tem cachorro, por exemplo, vamos para outra forma de vida. Tem cachorrinho pequeno, tem cachorrinho grande, tem ser humano mais pequenininho, mais grande, tem ser humano que a cor da pele é branca, outros são pretos, outros são amarelos, e por aí vai. O que a gente tem que olhar, né? Diferente. O cabelo, e por aí vai, os gostos, né? Tudo que a pessoa sente, o modo como ela vive é muito diferente. Então a gente precisa respeitar as diferenças, obviamente, desde que essa diferença não provoque um mal na vida do outro. Né? Mas de resto a gente tem que deixar as pessoas que cuidem das suas próprias vidas. Entendi. Vamos prosseguir. Existem vários tipos de diversidade, a diversidade cultural, a diversidade biológica, étnica, que quer dizer as culturas das pessoas, né? A linguística, que são os idiomas, as religiões, que são muito variadas, e tudo isso merece muito respeito. Bom, Joca, então vamos para a atividade número 2? Vamos. Beleza, coloca lá no caderno, criança, atividade número 2. Das opções abaixo, copie no caderno apenas aquelas que nos ajudam a conviver em harmonia com todas as pessoas. Um minutinho para vocês olharem aí e copiar somente aquelas que nos ajudam aí a viver bem com as pessoas.
Belezinha, deu tempo, né? Então vamos corrigir? Vamos. Os valores humanos, né, Joca? É. O respeito, a igualdade. Então, quem copiou essas 3 opções está certo. A única Só coisa... o desrespeito fica fora, né? Exatamente. Desrespeito não ajuda em nada, né? Porque se eu desrespeito o próximo, quer dizer que eu não reconheço nele a sua humanidade. Vamos pro próximo. Essas são 30 segundos, é rapidinho. Nossa, que rápido. Marque a opção que melhor explica o que são valores humanos. Vou fazer a leitura para você, Joca, e para as crianças que estão aí em casa. Tá, tô prestando Letra atenção. A. Valores humanos são regras sociais que não fazem diferença na vida das pessoas. Letra B. Valores humanos são um conjunto de regras sociais que contribuem para uma boa convivência em harmonia. 30 segundos para vocês marcarem aí se é letra A ou letra B. Belezinha? Fácil, né? Bem fácil essa. Qual? A ou B, Joca? É a B. Letra B, acertei. exatamente. É. Porque os valores humanos fazem, sim, muita diferença na vida das pessoas, né? Sim. Então acertou quem colocou a letra B. Vamos para o próximo. A nossa riqueza enquanto seres humanos, Joca, e crianças aí de casa, está naquilo que nós somos e não no que nós possuímos. Lembra da nossa conversa sobre isso? Eu lembro que daí eu achava que era o dinheiro, né? Os valores, mas não é, né? Não, o dinheiro passa, né? Depois que a gente morre, não vai nada lá para o nosso túmulo, né? É. O que vai ficar são as lembranças boas, aquilo que a gente fez de bom pelas pessoas, né? Então pensa lá, quando você for velhinho, eu já não vou estar mais aqui na Terra, né, Joca? Você vai lembrar assim, olha, professor Fernando, que dava aula para mim, me ensinou isso, me ensinou aquilo, né? Então, Eu vou isso que contar para os importa. meus netos, Se eu né? te der aqui R$10, você vai lá na padaria, compra um doce e o dinheiro some, Acabou. né? Vamos para a atividade número 4, então, Joca. Vamos Tem lá. algumas situações para a gente ver aí qual valor humano acontece ali, tá? Tá. Então, os pais de Carolina saíram de casa para fazer compras no mercado. Mesmo sabendo que estamos passando por uma pandemia, escolheram não usar máscara, colocando em risco a própria saúde e a das outras pessoas. Qual atitude melhor representa o comportamento dos pais de Carolina, Joca? A. Bondade. B. Generosidade. C. Empatia. Ou D. Desprezo? Eu posso? Acho que não vou nem dar tempo dessa atividade, né? Beleza. Então o que você acha? A. Bondade. B. Generosidade. C. Empatia. Ou D. Desprezo? Eu acho que é desprezo, né, professor? Porque eles desprezaram a regra, né? Que tem que usar máscara para cuidar dos outros. Exatamente. E eles desprezaram o fato de que eles estão colocando a vida dos outros em risco. Eles não se importaram com as pessoas. Então, letra D, muito bem, Joca, e crianças que também pensaram a mesma coisa. Vamos para o exercício número 5, que o professor também não vai dar tempo. Eu vou só perguntar e você vai me ajudar a responder. Tá. Gustavo acorda todas as manhãs, toma seu café, escova seus dentes, prepara seus materiais e organiza o espaço para iniciar seus estudos das aulas do Vem Aprender. Qual valor melhor representa o comportamento do Gustavo? Letra A, empatia. B, generosidade. C, responsabilidade. Ou D, bondade? Posso falar? Claro que você pode. Ele é igual eu. É a letra ali da responsabilidade. Muito bem, você falou comigo isso no comecinho da aula, né? Aham, eu sou Legal. responsável, lembra? Responsabilidade, isso mesmo. Vamos para a próxima? Vamos. Exercício 6, atividade 6. Ana reconhece todo o esforço de sua família, que trabalha muito para conseguir dar a ela melhores condições de vida, além de amor e cuidados. Qual atitude melhor representa o comportamento de Ana? Ela, letra A, desrespeita a família dela. Letra B, tem gratidão por tudo que a família dela faz. Ela tem responsabilidade ou ela tem ingratidão? Essa... Tá difícil? Eu tô em dúvida, professor. Então pensa bem, ela reconhece todo o esforço da família dela. Então ela é o quê? Quando a gente reconhece que o outro nos ajuda, a gente tem o quê por essas pessoas? Eu agora lembrei. É gratidão. Gratidão. Muito bem, Joca. Isso aí. A gente sempre precisa ter muita gratidão por mínimo que seja coisa, né? Às vezes a nossa família não consegue dar aquilo que a gente quer, mas o que eles nos dão é aquilo que eles podem dar. Então a gente precisa ser grato por isso, tá? É verdade. Vamos pular aqui para a atividade número 7. Lucas e Rafaela pertencem a famílias diferentes e cada um tem sua religião, uma crença diferente. Mas isso nunca os impediu de se relacionar bem e de aprender coisas novas um com o outro.
qual das atitudes melhor representa o comportamento do Lucas e da Rafaela, aí que tem diferentes religiões, cada um, né? Mas que se respeitam e no caso aí, aprendem um com o outro, né? Vamos ver as opções? Vamos. A. Desrespeito e intolerância. B. Desrespeito e tolerância. C. Justiça e esperança. Ou D. Amizade e tolerância. Ó, eles são amigos e eles vivem bem apesar das religiões serem diferentes. Então, amizade e o quê? A letra D, né, professor, que começa já com amizade e tolerância. Essa palavra é meio difícil, né, mas é quando respeita, assim, né? Sim, tolerância é quando, apesar do outro não se comportar, não acreditar naquilo que eu acredito, às vezes, é eu simplesmente ignorar a diferença e viver bem com essa pessoa. Tolerar, né, e ter uma amizade ali no caso dos dois, beleza? Entendi. Vamos pular pro próximo? Então, além dos valores humanos, precisamos também compreender nossos sentimentos e as nossas emoções, pois eles interferem em nosso comportamento. Bom, Joca, na aula com a professora Milene você também aprendeu sobre os sentimentos universais, né? Vamos lembrar quais são? Uhum. É a alegria, o medo, o nojinho, que é o nojo, né? A tristeza e a raiva. Então, esses são os sentimentos que todas as pessoas sentem, basicamente. E todos eles são muito importantes, né? Sim. Mesmo esses que parecem um pouco negativos. Vamos continuar. Ó. Embora existam sentimentos bons e ruins, todos eles são necessários para o nosso desenvolvimento, né? Então vamos ver aqui, ó, um exemplo. O medo. Por que o medo é importante? Porque o medo evita que a gente se coloque em situações de risco, né? Por exemplo, se tem uma aranha, eu não tenho medo, vou lá e pego a aranha na minha mão, ela me pica, né? Então o medo ele faz a gente nem querer chegar perto daquele animal para não correr um risco, né? Uma cobra, por exemplo, olha lá na tela. Ou, por exemplo, da altura. Eu tenho muito medo de altura, Joca. Não sei você, o que você tem medo aí? Você Eu tenho um pouco também, professor. Né? Uhum. Além disso, ó, o nojo, por exemplo. Imagina se a gente não tivesse nojo. A gente ia lá na nossa geladeira, pegava uma comida estragada e comia bem tranquilamente. E depois ia ter que parar no hospital por uma intoxicação alimentar, né? Então, o nojo, ele é importante para evitar que a gente também se coloque em situações de risco, né? E além disso, todas essas emoções aí, a gente viu com a professora Milene, né? Porque eu também assisti a aula. A gente sempre precisa contar sobre o que a gente sente para um adulto ou para uma pessoa que a gente confie, porque às vezes a gente não consegue lidar bem com o nosso sentimento, né? Às vezes a gente está tão triste, a gente precisa recorrer a uma outra pessoa, escutar alguma coisa boa. Então, a gente precisa contar sobre aquilo que a gente sente para as outras pessoas, beleza? Eu sempre converso com meus amigos. Legal. Então, Joca, nós, seres humanos, todos nós somos seres humanos, certo? Sim. Mas precisamos nos humanizar, ou seja, aprender a nos tornarmos melhores com nós mesmos e com o próximo. Isso é formação humana. E esse é o objetivo da nossa área do conhecimento, né? A formação humana. Por quê? Porque todos nós nascemos humanos, mas infelizmente o mundo é muito mal e às vezes a gente aprende coisas erradas. Então a formação humana serve para lembrar da gente aquilo que é certo e aquilo que é errado e principalmente tornar a gente um ser de mais empatia, um ser com mais gratidão, né? E aí todos os outros Por isso valores. que a gente aprende aqui, né, na aula de formação humana. Exatamente, Né? Joquinha. Então, será que a gente relembrou todos os conteúdos que a gente aprendeu durante o trimestre? Revisou e verificou se a gente aprendeu? Eu acho que sim, eu consegui lembrar tudo. A gente deu então uma pincelada aí, né, no assunto, viu de forma mais rápida, mas nós aprendemos de uma forma geral todos esses assuntos. Então você aí de casa, se você prestou bastante atenção e lembrou de tudo que o professor colocou aqui, ó, nota 10 para vocês aí, porque vocês aprenderam tudinho. Mas não basta só aprender, a gente tem que praticar, porque essa área aqui é diferente, né? Por exemplo, se eu aprendo a fazer uma continha de matemática, eu vou fazer ela lá no papel. Se eu aprendo o que é valor humano, eu preciso praticar o valor humano, né? Eu preciso ser grato, eu preciso ter empatia com os outros. No dia a dia, né? No dia a dia, a todo momento. Então, crianças, é isso, a gente aprendeu. Espero que vocês tenham gostado da nossa aula de hoje e estejam aí animados para começar o nosso segundo trimestre cheio de conhecimentos novos e de muita, muita aprendizagem. Eu certo? tô animado, eu sempre tô animado. Você é muito animado, você é uma fofurinha, deixa eu apertar essa bochechinha aqui. Beleza? Joquinha, um beijo pra você, vai ler comigo a frase? Vou. Vamos lá então. Vamos lá. Juntos podemos construir um mundo mais humano. Tchau, meus anjos, Tchau, beijos, pessoal. se cuidem. Tem alguém aí? Oi, para! O que, Tibúrcia? Cadê você? Eu tô aqui, não tá vendo que eu tô aqui? Você já chegou? Eu cheguei, Tibúrcia. Ai, que legal, esparadrapo! Mas, Tibúrcia, eu tava pensando, por que a gente tá aqui, Tibúrcia? Ué, você não sabe? Não.
Tá todo mundo esperando a gente. Todo Olha. mundo quente, Tibúrcia, não tem ninguém aqui. Ei, presta atenção. Olha direitinho. Viu? Tá todo mundo sentadinho. É verdade, Tibúrcia, lá atrás. Ei, vamos se apresentar pra eles, Espara. Senhoras e senhores, Ladies and gentlemen, crianças e crianços. baixinhas e baixinhos. Nós somos os Doutores Palhaços SOS Alegria. Isso, e a gente vai nos hospitais. Tibúrcia, mas isso não é um hospital, Tibúrcia. Bom, Esparadrapo, nós somos especializados em besteirologia. Besteira, bobice e bobagem. A bobagem é muito importante para que você mantenha a sua sanidade nesse momento pandêmico. É verdade, Tibúrcia, mas eu não sei o que é sanidade. Sanidade, Esparadrapo, é pra gente manter o equilíbrio. Tá todo mundo muito assim, chateadinho, porque tem que ficar dentro do seu quadradinho. E a gente tá aqui como besteirólogos pra mostrar que até assim pode ser muito divertido. Ai, que legal, Tibúrcia, eu não sabia que era isso que a gente ia fazer aqui. E eu vou responder a sua pergunta. O que os doutores palhaços estão fazendo na escola? É verdade, quando você falou que eu ia vir pra escola, Tibúrcia, eu fiquei tão animado. Eu coloquei minha melhor roupinha, Tibúrcia, imaginei que eu ia brincar com um monte de coleguinha, mas... só lá dentro que tem, né, Tibúrcia? É, mas isso não impede que a gente se conecte. Bom, os doutores palhaços aceitaram essa missão desse programa escola e a gente está chamando vocês para vir aprender com a gente. Sabe por quê? Por quê, Tibúrcia? Porque agora, devido à pandemia do Covid-19, o mundo se transformou num hospital gigante, Esparadrapo. É verdade. E tá todo mundo agora em casa esperando a alta médica, como os pacientes que ficam nos hospitais e as crianças que a gente visitava dentro dos hospitais. Que loucura, Tibúrcia. Então quer dizer que a nossa mãe é enfermeira, mas ela também é paciente. Que louco. Isso mesmo. Agora tá todo mundo esperando essa pandemia passar. E enquanto ela não passa, a gente deu um jeitinho de ficar perto de você também. E viemos aonde? Na escola, porque a escola é o lugar mais legal do mundo, Tibúrcia. Eu aprendi que mesmo longe a gente pode se conectar. Porque, Esparadrapo, as conexões, a Wi-Fi, ela pode até falhar. Às vezes dá um ciricutico aí nas antenas, não é verdade? Tibúrcia. Mas as conexões humanas não podem acabar. Eu aprendi uma coisa também muito importante, Tibúrcia. O quê? Eu aprendi que a gente tem que sempre usar máscara. E também, quando a gente não usa máscara, é só quando a gente tá pertinho de quem? Das pessoas que moram com a gente, né, Tibúrcia? Muito importante você falar sobre isso, Esparadrapo, porque nós dois, a gente só tá sem máscara porque a gente mora na mesma casa, sabe? Eu tenho que aguentar o Esparadrapo todo dia, morando junto comigo. E ela não toma banho, Eu tomo banho sim. só de vez em quando. Tomo sim, todo sábado eu tomo banho. Não vem que não tem, Não Esparadrapo. pode, tem que tomar todo dia. Agora, se tem uma coisa que eu faço muito, é cuidar dos protocolos do Covid, Esparadrapo, da prevenção, que é lavar as nossas mães. As mães têm que lavar. Tem que né? lavar. Não é as mães, é as mãos. É Tem que- verdade. é. Não vai lavar sua A mãe, mãe que se ela vai lava ficar brava. sozinha, Tibúrcia. É mesmo. Então você precisa lavar suas mãozinhas, E tem, usar o álcool tem que gel. lavar o pé também, Tibúrcia, porque senão fica com chulé. E aí você não esquece de manter o distanciamento social quando você sair da sua casa, É, né? em casa não precisa, né, Tibúrcia? E usar a máscara, né? Lembrar que a gente só tá sem máscara porque mora junto, igual você aí da sua família. Mas quando a gente sair daqui, a gente vai colocar a nossa super máscara, que é a nova máscara do super-herói. Tibúrcia, eu tenho uma máscara do Hulk que vai a cara inteira e fica com o nariz pra fora. É bem legal. Não, Esparadrapo, a gente não pode ficar com o nariz pra fora agora. Não? Não, sabe por quê? Porque o Covid, que é esse vírus, ele anda flutuando por aí. E aí, Esparadrapo, se tiver alguém que tiver doentinho, sabe o que acontece? Ele pode espirrar essas gotículas que saem em forma de aerosol. Sabe quando você usa desodorante, aquele que faz psh, Sim. sabe? E aí, ó, você vê aquelas partículas flutuando pelo ar. Sim, você começa a tossir porque vai na garganta. E esse Esparadrapo? Então, a gente precisa usar máscara, porque as partículas ficam todas por aí. E aí você veste a sua máscara de super-herói para enfrentar esse vírus malvado. E nós vamos vencer. Eu entendi então, Tibúrcia. Aquela máscara aqui que parecia máscara de bandido, agora é máscara de super-herói. E tem Que legal, cobrir Tibúrcia. o narizinho e a boca.
Entendi. E olha só, se você manter todos os cuidados, logo tudo isso vai passar e a gente vai poder se encontrar de verdade. Porque eu tomei uma decisão, esparadrapo. Que decisão, Tiburcio, eu tenho até medo. Eu não quero mais sair da escola porque a escola é um lugar mágico onde a gente pode encontrar muitas coisas legais. E na escola a gente aprende que pode ser quem a gente quiser. Isso mesmo, Tiburcio, e agora ainda que a escola tá dentro da casa da gente. É mais divertido ainda, quem sabe, esparadrapo? Eu nunca imaginei que a professora ia estar dentro da minha casa, Tiburcio. É? Então eu é nem bom. ofereci um café. Eu acho que eu vou tomar mais banho então, Eu esparadrapo. acho importante, Tiburcio. Porque vai que o meu cheiro chega pra professora que tá assistindo. Eu acho que não chega, Tiburcio. Eu Será tô que... cheirosa. Aham, Hoje eu tô tá, cheirosa. tá uma delícia, Tiburcio. Então, ei, você aí, eu tô te vendo. Se ajeita na cadeira, arruma essa coluna pra você não ficar igual uma gelatina de Vai ficar torto igual Tiburcio. Onde é que já se viu? Eu não sou torta, esparadrapo. Só às Não, vezes, quando tá tudo ficando chato, daí eu fico parecendo uma gelatina. Mas sabe o que é bom? Arrumar a postura, porque daí a gente respira e começa a prestar atenção. Ei, galera, vocês querem que a gente continue com vocês? A gente vai trazer muita coisa legal que é pra gente ficar conectadinho, né, esparadrapo? Tiburcio, eu não tinha pensado numa coisa, Tiburcio, O quê? que agora eu tava aqui refletindo e pensei. O que é? Antes eu não podia ficar na frente da TV porque eu tinha que ir pra escola. Agora eu tenho que ficar na frente da TV porque eu tenho que ir pra escola. Eu não entendi, Tiburcio. Que mundo doido, né, esparadrapo? Mas você falando nisso, é bem importante que você cuide dos seus horários, pra não ficar tanto tempo assim na frente da tela. Pode fazer mal pros seus olhos, né, Isso, e esparadrapo? tem que cuidar do gato, e tem que dar comida pro cachorro, e limpar o cocô do cachorro também. Né? E tem que dar abraço na sua família que mora junto com você, né, esparadrapo? Porque amor é uma coisa tão importante. E você sabia? Eu não sei se você tá sabendo ligadinho, esparadrapo, mas o amor, ele aumenta as nossas imunidades, deixa a gente mais forte pra combater o mocorongo vírus. Ai, quantos colegas, esparadrapo, quanto amiguinho legal a gente tá fazendo. Olha, cheio de gente. É muita gente, Tiburcio. Eu não sabia que dava pra ver tanta gente ali, Tiburcio. Que sensacional! Olha, oi. Ei, você não mostra a língua que é feio. Ô, para. Ô, Ó, tá tirando meleca. Ai, não conta que tá tirando meleca. Não tá tirando meleca. Não tá tirando meleca. Não tem ninguém tirando meleca aqui, professor. Eu vi. Não pode educação tirando. É verdade, é falta de educação. Tirando meleca. Oi, para. Hum. Eu tô pensando em uma coisa. Como que a gente faz pra conseguir entender todo esse sistema de aula que tá acontecendo nesse mundo virtual? Ué, a gente assiste aula aqui pela televisão, né, Tiburcio? Se você não conseguir entender tudo, você tem que falar com o professor. Mas isso só dá pra assistir pela televisão? Sim, as aulas você assiste pela televisão, mas se você não entender, você pode entrar nas aulas com o professor na internet também, Tiburcio. Ah, eu fiquei cheia de dúvida numa aula, sabe, esparadrapo? Eu queria mesmo perguntar se tinha algum jeito de sanar essas minhas dúvidas da minha Tem, cachorra. Tiburcia, tem sim. Você pode entrar na aula pelo Zoom, ou na aula pelo Meet, ou então mandar um zap pra professora, Tiburcia, pelo seu celular. é? Ou pelo celular da sua mãe, se você não tiver. Então eu posso continuar pertinho da professora mesmo distante? Ela pode me ajudar? Isso mesmo, Tiburcia. Ai, que legal, porque tem alguns assuntos, esparadrapo. Eu vou confessar pra você que eu fico perdidinha, sabe? A professora fala, mas não entra na minha cachola. Aí ela tem que falar mais de pertinho, assim, pra eu conseguir entender. É que você é perdidinha, né, Tiburcia? E também a gente tem que lembrar Tô que perdidinha. às vezes a pessoa ela fica sem internet, né, Tiburcia? Isso acontece comigo. Quando eu fico sem internet, esparadrapo, o que eu faço? Ué, você pode marcar com a professora de ir na escola, Tiburcia. Você pode marcar de ir na escola, vai ser só você e a professora. E você pode aproveitar e falar com ela, Tiburcia, e matar a saudade. É verdade, a professora falou mesmo isso, que a gente pode marcar um horário com ela e vão seguir todos os protocolos de segurança e prevenção do Covid. Então você não esquece, quando você marcar um horário com a professora, você vai com a sua máscara, leva o seu álcool em gel e, assim, vai ter que ficar um pouco distante, mas a professora vai poder te ajudar. Acontece uma coisa muito linda, esparadrapo, nenhuma criança pode ficar de fora. Então, se você tiver algum problema, ele será resolvido, porque a gente precisa aprender. Ai, que lindo, Tiburcia. Uhum.